Hoje, na série Debates para o Brasil do Futuro, o nosso entrevistado é o Sérgio Etchegoyen, que é general da reserva e ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional. E o tema é Defesa Nacional, que é o conjunto de medidas e ações do Estado para a defesa do território e da soberania. E os interesses nacionais são o primeiro fundamento da Constituição Federal Brasileira, ou seja, é uma pasta, uma temática que abriga temas importantíssimos. Sérgio, obrigado pela participação do senhor aqui no Debates para o Brasil do Futuro. E eu inicio essa entrevista fazendo o seguinte questionamento, né? Frente às conjunturas atuais, em que, se olharmos para a China, para a América Latina, para os conflitos na Europa, em termos de defesa nacional, quais são as ameaças atuais às quais o Brasil tem que se preocupar? Antes de mais nada, minha saudação e meu agradecimento ao IDESP pela distinção do convite. Veja bem, a gente não trabalha normalmente, o planejamento militar ele já evoluiu muito. Antigamente, ele via do outro lado da fronteira, o planejamento da defesa, o sistema de defesa, ele via do outro lado da fronteira um potencial adversário, um potencial inimigo. Não real, potencial. Né? Isso foi evoluindo para a gente encontrar as ameaças, mas as ameaças hoje são tão difusas, e isso é uma coisa que tem ficado claro até mesmo para os países mais belicistas, os países que vivem em guerra, ou que tratam desse assunto com mais cuidado que a gente, que o que o Brasil tem, o que nos últimos tempos tem se feito é buscar qual é o nosso patrimônio e como nós podemos exercer a soberania sobre ele. Né? Tu disseste no início, tu usaste uma expressão muito feliz, quando a gente abre a Constituição, no primeiro artigo da Constituição, que define o que é o Brasil, união indissolúvel de estados, municípios, federal, território, não? Diz que se fundamenta nos seguintes princípios, 2 pontos. Número 1 é soberania. Então, a soberania abre a Constituição. Não quer dizer que isso seja um conceito engessado, tudo e que não vai. Não. Quer dizer o seguinte: a gente tem que ler a Constituição entendendo que só é possível fazer uma Constituição se tiver soberania para aplicá-la e que ela nos dará quais são os interesses da nossa, quais são os interesses nossos, coletivos, nacionais, que vão desenhar a nossa soberania. Ora, o Brasil é um país riquíssimo, com riquezas naturais, riquezas, como a gente diz, materiais e imateriais. O patrimônio de uma nação vai desde o seu idioma até o território sobre o qual ele está assentado, e é preciso proteger, é preciso defendê-lo. O que a guerra recente nos mostra, eu costumo dizer que nós estamos vivendo um momento muito peculiar da história, em que nós temos a coincidência de 3 eventos com elevado poder disruptivo, para usar uma palavra que está na moda. As mudanças climáticas que estão aí chegaram para nos dar nos jogar a realidade sobre os nossos olhos. A pandemia, que mexeu com o mundo inteiro, e a invasão da Ucrânia pela Rússia. Esses 3 eventos, pela natureza, pelas circunstâncias e pelas consequências que eles já trouxeram, e ainda trarão muitas outras, na nossa forma de viver, na forma de produzir, na forma de estudar, nós estamos reunidos remotamente, o que nem se cogitava algum tempo atrás, né? E quanto a nossa tecnologia avançou por conta da pandemia para que nós pudéssemos estar reunidos nisso aqui hoje, né? Então, esses 3 elementos, eles jogaram na nossa cara uma realidade. As relações internacionais são regidas exclusivamente por interesses. Comentou-se muito, até no período mais forte da pandemia, quando se lutava por vacinas, comentava-se o egoísmo geopolítico da vacina. Né? Ou seja, eu vou vacinar, a vacina é minha, fui eu que fiz, eu vou vacinar os meus, o que sobrar e quando sobrar, tu vacinas os teus. Né?
Se não fosse isso, se não fosse assim, a África estava vacinada. Que notícia nós temos de vacinação na África? Hã? O Brasil teve que produzir suas vacinas, correr, dependendo de insumos básicos. Então, ficou nítido no mundo, né? A União Europeia ameaçou processar o Reino Unido porque estava negando as vacinas dos contratos que tinha se comprometido. Esse foi um fato. O outro fato é a guerra, né? Com essa força foi a guerra. Ela pela primeira vez no pós Segunda Guerra Mundial, pela primeira vez pós criação das Nações Unidas e regras do Conselho de Segurança das Nações Unidas, nós temos uma guerra de conquista de território. Isso a humanidade não via há muito tempo. A última vez foi quando Hitler invadiu os Sudetos, invadiu a Polônia, invadiu a França, tentando ampliar o que ele chamava de espaço vital da Alemanha. Isso não existia. Ou seja, a humanidade e os estudiosos, os nossos bons valores, nos levou a um estado de perplexidade. Ou seja, ainda é possível isso. E veja bem, quem conduz uma guerra de conquista de território, que é ilegal sob a perspectiva do direito internacional a partir da criação das Nações Unidas, é um país nuclearmente armado. Então, isso destrói os dois grandes pilares da segurança internacional. O Conselho de Segurança das Nações Unidas, que já vinha sendo ignorado por outras nações também, justiça se faça, e é um abalo muito forte no Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Isso nos joga num mundo extremamente instável. Tá? Esse cenário de instabilidade, se nós buscarmos ameaças nesse cenário de instabilidade, nós não vamos conseguir planejar nada e vamos viver dificuldades até para entender o que está acontecendo. O que nós precisamos, qual é o patrimônio que a gente tem? Bom, nós temos um patrimônio fantástico no Atlântico e temos um patrimônio fantástico no nosso território, nos 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Como é que nós podemos proteger? Como é que nós podemos exercer soberania sobre ele? Hã? Não, soberania ninguém vai nos dar, ninguém vai nos emprestar e vai nos dizer como fazer. Soberania se cria de dentro para fora. Então, essa eu acho que é a grande preocupação e a grande discussão que tem que vir a público, tem que ser levada para a sociedade e ela tem que partir dos dirigentes, que são quem toma as decisões nessa área. Ok, perfeito. Agora, falando especificamente de Brasil, né? E o Brasil, assim, bastante da atualidade. Nós tivemos muitas manifestações aí nas últimas semanas, as cartas em defesa da democracia, que foram emitidas por diferentes organizações, né? E aí, toda a discussão que existe em torno do tema. Na opinião do senhor, o Brasil tem anticorpos institucionais para sustentar uma democracia? Eu acho que nós temos, já provamos que temos. Eu eu costumo dizer que eu sou irresponsavelmente otimista ou perigosamente otimista. Eu acho que o Brasil é um país hoje com estrutura institucional muito, muito forte, muito diferenciada no mundo. No mundo. Veja bem, quantos países teriam passado por tudo que nós passamos na última década? Crises das mais variadas naturezas, política, econômica, moral, social, segurança pública, e tão profundas como foram, crises nas quais nós tivemos um impeachment, tá? A maior crise econômica que o país viveu, os escândalos de corrupção, nós conseguimos passar por tudo isso sem nenhum solavanco institucional. Isso ou seja, isso é uma demonstração do que nós somos. Agora, quando a gente chega no período eleitoral, e essa é a minha opinião, quando a gente chega no período eleitoral, todos os argumentos valem. Todos os argumentos valem, da perspectiva do candidato. E essas coisas sobem no palanque eleitoral com objetivos muito curtos. Eu duvido, honestamente, eu duvido que as pessoas mais envolvidas em campanha estejam vendo um golpe, uma quebra de institucionalidade ali na frente de quem quer que seja. Sinceramente, não vejo.
Acho que o Brasil é um país maduro, já passou por provas e estresses muito, tensões muito intensas. Quantos países teriam? Eu digo, quantos países teriam passado por isso na nossa volta aqui ou na Europa? A gente não se dá conta, mas as crises, quando acontecem na Europa, elas são crises muito mais sérias do que aqui. Uma crise interna da nação interna da Europa vira divisão. Veja bem, quantas vezes tu já tivesse que, e aqueles que nos assistem, já tiveram que atualizar os seus conhecimentos geográficos sobre a Europa? Né? E aqui? E aqui? Então, nós temos uma estrutura hoje muito. O Brasil é um exemplo de maturidade democrática. Veja bem, nós tivemos uma ruptura institucional em 64, em que havia povo, a imprensa repercutia aquilo, e foi delegado às Forças Armadas um papel ilegítimo de trocar o presidente da República. E as Forças Armadas assumiram aquele papel ilegítimo. 28 anos depois, nós temos, em 92, o impeachment do presidente Collor, que tinha povo e imprensa, e só. A nação entendeu que quem tinha que julgar o presidente da República e, eventualmente, tirá-lo do poder era o Congresso Nacional, onde estava a legitimidade constitucional. Passaram-se outros 22 anos, 24 anos, até o impeachment da presidente Dilma, nós tivemos, mais uma vez, uma luta política muito grande, mas não se afastou em nenhum momento um milímetro do trilho, do marco do Estado Democrático de Direito, enfim. Né? A presidente Dilma, como eu diria, democraticamente, ou seja, abandonou o poder, cumpriu o que determinou o Senado quando a considerou culpada. O vice-presidente assumiu, cumpriu o seu mandato e o Brasil continuou trabalhando. Ou seja, imaginar que agora a gente fosse dar um passo de 30, 40, 50 anos é deixar a cabeça ancorada no século passado. A minha está no século XXI. Então, eu não acredito nessas coisas. Perfeito. E até falando um pouco sobre futuro, né? Na opinião do senhor, essa questão de guerra de informações, polarização política, fake news, enfim, elas podem ser uma ameaça à soberania nacional? Podem. Eu vou te contar vou contar um pequeno caso que é verdadeiro, enfim, que eu vivi e que deu bastante trabalho, ou seja, foi muito interessante trabalhar na eleição de 2018. Eu não sei, provavelmente a maioria dos que nos ouvem, nos acompanham, deve estar lembrado que nas eleições antes de 2018, antes das eleições brasileiras, nós tínhamos 3 grandes casos no mundo de interferência interna nas eleições. Estados Unidos, que foi as interferências de hackers e de formadores de opiniões, perfis falsos, fake news, o diabo, foram nos Estados Unidos, na França e na Alemanha. Muito bem. Por conta disso, no início do ano de 2018, quando teve a eleição, a nossa última eleição federal, eu fui à França e fui à Alemanha. Os americanos não se dispuseram a conversar, para buscar tentar entender, e eles foram muito cooperativos, muito colaborativos, tentar entender o que tinha acontecido. E o que eles lutavam, e o relato assim, mais importante que eles faziam, era que, do ponto de vista dos órgãos de inteligência da França e da Alemanha, tinha havido uma interferência no processo eleitoral alemão a partir de perfis falsos e fake news criadas desde fora. Ou seja, o que interessava outras nações. E aí eles nomeavam claramente quais eram as nações: Rússia, Ucrânia, enfim. Não me lembro de todos, mas estou repetindo o que eles nos diziam. Bom, isso é uma possibilidade de interferência na nossa soberania, muito grande. Ou seja, se o nosso sistema eleitoral
e aí eu não estou falando da urna, eu não quero me deter em urna eleitoral, porque o discurso da urna, para mim, é um discurso pobre e limitado. O sistema como um todo, que aí alcança até os eleitores. Se o nosso sistema eleitoral, se os nossos eleitores estiverem passíveis para serem impactados por campanhas feitas desde fora, nós podemos ter o favorecimento de um candidato que interesse a outra, a uma força extranacional, a um ente extranacional, a uma outra nação, a um outro movimento, a um outro pensamento. Isso, sim, é verdadeiro. Isso é possível. Como é que é feito isso? Com informação. Ou seja, quanto mais bem informado tiver o nosso eleitor, quanto mais bem informado ele buscar estar para fazer as suas escolhas, e quanto mais transparente for o sistema, eu acho que melhor, menos vulnerabilidade se tem para isso, né? Agora, existem processos que aconteceram nas eleições da França e da Alemanha, e também dos Estados Unidos, ainda que eles não tenham querido conversar sobre o assunto, que tinham esse propósito. Uhum. Ainda, né, sobre a temática, a defesa nacional, para além da defesa do território, também tem como preocupação a defesa cibernética, né? Sobre essas questões que nós estamos falando. Na posição em que o senhor está hoje, como é que o senhor avalia o status do Brasil em relação a esse tema de defesa cibernética? O Brasil hoje é reconhecido como um dos países que caminha bem nesse sentido, caminha muito bem. Até puxado pela iniciativa privada. Nossa iniciativa privada é muito ágil, né? Vocês lembram, quando a gente faz a comparação do sistema bancário brasileiro com outros, a gente vê como o nosso é avançado. E o nosso é avançado por herança daqueles anos de inflações enlouquecidas que nós tivemos lá até o começo da década de 1990, meados, né? Até o Plano Cruzado, Plano Real, melhor dizendo. E os bancos precisavam, o mercado precisava ganhar dinheiro rapidamente, então ele foi automatizado e isso se expandiu. Hoje nós temos estruturas muito bem feitas. O Brasil é um país respeitado nessa área da segurança cibernética. O que acontece é que a segurança cibernética, esse sim é um universo sem fronteiras, né? A gente sentado aí no IDESC, os alunos do IDESC vão fazer uma pesquisa na biblioteca dos Estados Unidos, sem pagar passagem, sem passar num guichê para mostrar, sem passaporte, visto, nem tem que mostrar. Simplesmente vai. Vai lá. Esse mundo sem fronteira, ele precisa ser... É preciso que o Estado lhe dê garantia de segurança. Então, acho que o Brasil tomou um caminho correto, que foi limitar o papel do Estado nisso, a garantir a segurança, garantir a universalidade do acesso e garantir a liberdade de escolha dentro desse universo. Nesses pontos, nós estamos bem. Na segurança cibernética, nós estamos bem, ainda que aconteçam episódios aqui e ali, mas esses episódios acontecem no mundo inteiro. E ninguém conseguiu ainda inventar um equipamento absolutamente indevassável ou completamente impenetrável, porque aí nós temos que nos lembrar que os hackers também têm talento, né? Também são pessoas com talento, inteligentes, que usam para fins pouco recomendáveis, mas têm. Correto. E quantas fronteiras do Brasil, né? Essa é a última questão que eu peço aí para o senhor responder. Qual que é o olhar que o Estado tem que ter para a fronteira, para toda a faixa de fronteira oeste do Brasil? Bom, o Brasil tem fronteiras, é isso que eu acho, como tu disseste, né? A fronteira do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e Paraná são fronteiras muito diferentes, social e economicamente, das fronteiras Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, e completamente diferente das fronteiras amazônicas a partir daí até lá o Cabo Orange, lá no Amapá. São fronteiras muito distintas. Mesmo na Amazônia, as fronteiras são distintas, né? A fronteira de Roraima é uma fronteira limpa, uma fronteira de cerrado. A fronteira do Amapá, mais ou menos. Então, a imensidão dessa fronteira é a nossa grande riqueza e, ao mesmo tempo, o grande problema que a gente tem. São 16.800 quilômetros quadrados
impossíveis de serem controlados sem inteligência e tecnologia. É absolutamente impossível fazer isso por duas razões. Uma, pela extensão da fronteira. Um exemplo que é importante as pessoas, para dar uma dimensão para as pessoas entenderem, por exemplo, a fronteira do México com os Estados Unidos, que os Estados Unidos têm força armada na fronteira, que é parte das forças armadas, são a Guarda Nacional, ela atua, eles têm guarda de fronteira. Sim, os Estados Unidos têm todo o seu aparato, que a gente conhece até por filmes de segurança e defesa, um enorme aparato vigiando a fronteira. O presidente anterior, Donald Trump, ele tinha até na campanha dele, ele queria construir um muro e que o muro ia ser pago pelo México, né, para separar. Essa fronteira, todo esse problema americano, que é tema de campanha eleitoral, é exatamente a mesma medida da fronteira do Acre. Exatamente a mesma medida da fronteira do Acre. Então, menos de um quinto da nossa fronteira equivale à fronteira Estados Unidos-México. Ora, se é impossível para a maior potência do mundo, em termos tecnológicos, militares e de segurança, garantir aquela absolutamente, nós não vamos garantir a nossa absolutamente. Nós podemos minorar e controlar. Como é que a gente faz isso? Tecnologia e inteligência. E cooperação com os países fronteiriços. Isso foi uma coisa que, durante o governo Temer, o ministro da Defesa, o ministro da Justiça, eu fizemos visitas a todos os países da nossa fronteira, tentando criar modelos de cooperação, porque são países diferentes, com estruturas administrativas diferentes, cada um tem um modelo, mas, enfim, tentando criar. O que o Estado brasileiro precisa fazer, antes de mais nada, é não demonizar suas fronteiras. Historicamente, as nossas fronteiras são fronteiras de cooperação, são fronteiras de integração. Nós nunca tivemos cerca, muro, ódio e exclusão nas nossas fronteiras. Nossas fronteiras, vocês estão na fronteira, eu vivi alguma parte da minha vida na fronteira nas fronteiras como militar. As nossas fronteiras sempre tiveram como característica integração e cooperação. Então, para que isso aconteça, é preciso dar segurança às fronteiras. E dar segurança às fronteiras, repito, é tecnologia, inteligência e cooperação multilateral com todos os países. Isso, Heloísa, é um patrimônio que o Brasil tem e que a gente não se dá conta também. Nós somos críticos muito severos de nós mesmos e nos esquecemos ou não conseguimos enxergar algumas coisas. Só existe um país no mundo que tem mais vizinhos do que o Brasil. Só existe um, é a Rússia. E nós já vimos como ele convive com os vizinhos. Já invadiu a Geórgia, já invadiu a Ucrânia, já invadiu a Ossétia, já invadiu a Chechênia. Nós vemos como eles se relacionam com seus vizinhos. Vamos olhar para o nosso lado aqui. Nós temos 10 países na nossa fronteira, desde lá de cima da França, né? Até lá embaixo, o Uruguai, nós temos 10 países. E nós conseguimos ter relações de cooperação com todos os 10. Relações pacíficas, cidades compartilhadas e divididas por uma rua, em que a vida transita de um país para o outro na mais absoluta naturalidade, sem qualquer problema. Ou seja, casa-se de um lado, trabalha-se do outro. Enfim, vocês estão na fronteira, sabem bem do que eu estou falando. Agora, a fronteira tem um fenômeno muito interessante, os pequenos crimes acontecem na fronteira e as grandes repercussões se darão nos grandes centros, longe da fronteira. Isso é que faz a fronteira sofrer. Ou seja, o contrabando de armas, ou de drogas, ou de cigarros, ou de pessoas que passe pela fronteira, por exemplo, aí, a grande repercussão dele vai ser em São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte. Não vai ser aí, não é a fronteira propriamente dita, não é a linha geográfica propriamente dita, e em torno dela que vão se dar as repercussões mais graves. É longe, mas a fronteira acaba pagando por isso. Então, eu vejo como 3 grandes pontos para sintetizar e para repetindo, para concluir. Tecnologia,
inteligência e cooperação multilateral. E não demonizar as fronteiras, porque elas são riquíssimas em cultura e tudo mais. Muito bem, Sérgio. Muito obrigada pela participação do senhor, pelos esclarecimentos e pelas reflexões, não só em relação ao Brasil, né, num contexto mais amplo, mas as nossas fronteiras também. Muito obrigada pela participação do senhor. Muito obrigado pela oportunidade. Muitas felicidades a todos.